20h03. E, professor, o senhor traz hoje um convidado. O convidado que vai falar sobre o CD, né? E também o seu livro. Mais uma vez, boa noite, professor, e apresente o nosso convidado. Boa noite. Nós estamos aqui com imenso prazer, que passamos muito tempo sem vê-lo, com o Dr. Enésio de Deus Silva Júnior. Ele é natural de Retirolândia e está no 7º livro e no 6º CD, não é isso, Dr. Enésio? E o livro já foi lançado em 2 lugares, Salvador e Aracaju, e vai ser lançado aqui em feira também oportunamente, ele vai falar melhor sobre isso, e também lançou o 6º CD. Os 2 primeiros CDs eu conheço muito bem, vamos dizer, eu costumo dizer que cada um melhor que o outro. O primeiro é todo dedicado à terra dele, a quem ele tem muito apreço, inclusive ele cultiva a cultura popular. E agora esse 6º CD chama-se Força da África, são músicas de matiz africano, não é isso? Bom, então ele já naturalmente já combinou aí uma das faixas para ser tocada oportunamente. Professor Enésio de Deus, boa noite. Boa noite, Mário, boa noite, professor Rodrigues, boa noite aos ouvintes da Rádio Povo, aqueles também que nos acompanham pela internet, porque eu divulguei junto aos meus alunos, amigos, pelas redes sociais, que nos estão acompanhando também em tempo real por diversas partes do Brasil neste momento. Então eu vou ler aqui a biografia resumida que se encontra no CD. Enésio de Deus, natural de Retirolândia, Bahia, nasceu em 1981 e começou a compor canções no ano de 2002. Gravou os seguintes CDs com composição de sua autoria, inspiração e louvores a Antônio. Louvores a Antônio, é isso mesmo? Em 2004. Reencontro, 2005. Hino de Retirolândia, 2005, com a canção de sua autoria que foi oficializada pela Lei número 166 de 2005, como Hino de Retirolândia, Bahia. Nos Cantos da Minha Terra, 2007, e Hino a Nossa Senhora da Ajuda, 2010. Advogado, servidor público estadual, Bahia, professor e pesquisador, doutorando e mestre em família pela UPSAL. É autor dos seguintes livros: A Possibilidade Jurídica de Adoção por Casais Homossexuais, 5ª edição, editora Juruá. Retirolândia, Memória e Vida, editora Juruá. Diversidade Sexual e Direito Homoafetivo, coautoria pela editora Revista dos Tribunais. Minorias Sexuais, Direitos e Preconceitos, coautoria pela editora Consulex. O Regresso, coautoria pela editora Juruá. E União Estável entre Homossexuais, comentários à edição do Supremo Tribunal Federal face a ADI, que sigla é essa? Certo. Número 4.277 de 2009 e a DPF 132 de 2008. Coordenador e coautor pela editora Juruá. É membro honorário da Academia de Cultura da Bahia, posse em 2007, e da Academia de Letras, Artes e Ciências da Argentina, posse em 2008. Esse é o currículo do Dr. Enésio de Deus. Dr. Enésio de Deus, advogado, escritor, cantor, professor. O que levou o senhor a escrever e também a cantar? As composições são suas? As composições são minhas. Eu devo uma gratidão enorme à Igreja Católica pelo fato de que lá, na minha querida Retirolândia, onde eu aprendi os primeiros acordes da vida, então, em que pese, a partir de 1999, eu ter começado, quando estudante do curso de Direito da UESC em Ilhéus, a estudar e a colocar em prática os princípios e diretrizes da abençoada doutrina espírita, não perdi o vínculo com a Igreja. Até hoje mantenho grande amizade e profundo respeito com os irmãos católicos, e eu senti que a minha primeira homenagem seria um agradecimento, realmente, que eu fiz em 2004, compondo o CD Inspirações e Louvores a Antônio, que já cantei inclusive aqui nos Capuchinhos. A TV Subaé também já fez matéria comigo, diversos meios de comunicação, porque foi todo voltado com canções minhas para Santo Antônio, porque Retirolândia não tinha os hinos locais para Santo Antônio. Tem os hinos gerais, universais para o santo, mas não os locais.
Então, além disso, depois veio o hino de Retirolândia, que eu digo que nesta encarnação, até o momento, com tantos feitos que Deus me presenteou, deles é o que mais me emociona e me alegra, porque a minha terra me homenageou com uma lei que oficializou uma canção minha como hino do município e como uma previsão espiritual mediúnica que recebi um dia no centro espírita que frequentava em Ilhéus. Foi-me dito que nesta encarnação, provavelmente, ao lado da escrita científica, eu também teria um comprometimento na seara de composições. Então esperei isso acontecer, porque até aquele momento, quando me foi dito em 2000, eu não tinha nenhuma música ainda composta. Eu já pretendi escrever, porque quando entrei em 99 na universidade, o tema da minha monografia, que foi essa questão extremamente polêmica à época, da adoção de crianças por casais homossexuais, que hoje, felizmente, já não é um tema tão polêmico assim por conta dos louváveis avanços do Poder Judiciário, que sabemos que é uma vergonhosa postura do Legislativo e do Executivo, mas o Judiciário arregaçou as mangas para dar esses direitos. Então, naquele momento eu já escrevia a minha monografia, que se transformou no primeiro livro. Um ano depois de muito tramitar por algumas editoras, uma editora apostou, analisou, obviamente, eu acredito que pelo fato de que o sul do país, inclusive as primeiras decisões vanguardistas vieram de lá do Rio Grande do Sul, então uma editora de Curitiba, que é muito forte na área jurídica, a Juruá, publicou meu livro, foi o primeiro, e foi o que fez com que eu me tornasse progressivamente conhecido e que, felizmente, pelas graças de Deus, de Jesus e da espiritualidade, eu começasse a trilhar o caminho da docência, porque eu devo a minha paixão pela escrita, desde criança, à minha mãe, que nos ouve agora, que está aqui em Feira de Santana, que é uma cidade a qual amo profundamente, porque hoje, em que pese eu ser servidor público vinculado à Secretaria da Administração do Estado da Bahia, em uma carreira chamada de EPPGG, especialista em políticas públicas e gestão governamental, muito pouco conhecida e divulgada, porque só tem 314 servidores ativos, espalhados pelas diversas secretarias, cuja missão é elaborar, implementar e avaliar políticas públicas e assessorar a alta administração pública. Eu resolvi, pela vida mais tranquila de Feira de Santana e pela minha paixão por Feira de Santana, pedir uma transferência funcional para cá, e o único lugar que me cabia, segundo a SAEB, seria a Universidade de Feira de Santana, que eu sempre amei. Então, como eu já tinha amizade com o querido professor Dr. José Carlos Barreto de Santana, antes mesmo de ser reitor, porque foi aluno da querida Yara, esposa dele, no extinto Colégio Fênix, da professora Zumira, que também nos ouve, que eu comuniquei sobre a minha fala. Então, ele conseguiu oficiar a Dr. Manuel Vitório, secretário de administração, onde eu era assessor jurídico da Secretaria de Administração, e desde 2008 eu assessoro juridicamente a Universidade Estadual de Feira de Santana, que é um trabalho que me honra muito. Então, a música surgiu dentro disso tudo, mas a escrita veio muito antes, porque devo à minha mãe, que foi minha professora da 5ª à 8ª série, né, lá no Colégio Estadual Lavo Alves Pinto, em Retirolândia, uma professora de língua portuguesa, literatura e redação, muito conhecida, que hoje já é aposentada do estado da Bahia, foi que me ensinou o gosto pela escrita, e a partir daí foi que eu comecei, cantando na igreja, e com esse gosto pela escrita, trilhar esse caminho duplo da música, das composições e da pesquisa científica. Sempre quando alguém compõe uma música, sempre quer passar alguma coisa, sempre quer dizer alguma coisa. O que o senhor quer dizer, o que o senhor diz, o que o senhor passa no CD? Especificamente no Novo? No Novo. No Novo, eu me sentia na obrigação de prestar uma singela homenagem em profundo respeito à religiosidade matriz africana, especificamente o candomblé, porque eu vejo que, infelizmente, os irmãos e irmãs que cultuam este tipo de crença no Brasil, assim como a Umbanda também, e parabenizo os umbandistas hoje, porque, de maneira louvável, alguns parlamentares e a presidente Dilma Rousseff, através de lei federal, instituiu o 15 de novembro como o Dia Nacional da Umbanda, então, que é uma religião genuinamente brasileira, mas o CD não se trata de Umbanda, mas sim de matriz africana original do candomblé. Então, na realidade, em que pese ser espírita kardecista, claro, frequentar centro, palestrar em centro espírita, ter uma vinculação muito ancorada na minha fé, na codificação de Kardec, a codificação espírita, inclusive, nos ensina a termos um profundo respeito
para com todas as formas de fé e de crença, inclusive um respeito profundo àquelas que sofrem preconceito e discriminação. Então, dentro da minha história, ligada às minorias, aos homossexuais, aos negros, aos indígenas, aos deficientes, então, nessa perspectiva, eu tinha um comprometimento espiritual de prestar essa homenagem assim que eu pudesse. Então, quando passou essa fase de minhas homenagens à minha terra natal, à minha igreja católica querida, ao meu povo querido de Retirolândia, à Pai querida de Retirolândia, porque as rendas do primeiro CD são da igreja católica, que vende até hoje. As rendas de Nos Cantos da Minha Terra são da Associação de Pais e Amigos Excepcional. As rendas de Retirolândia, Memória e Vida, o livro que resgata a história de Retirolândia, porque o pai da minha mãe, Evaristo Carneiro, que morreu com quase 100 anos, foi o terceiro cidadão que chegou naquelas terras que deram origem a Retirolândia. Então, depois que passou essa fase, chegou o momento agora de Enésio trabalhar profissionalmente e progressivamente a sua carreira enquanto compositor no âmbito nacional. Escolha uma música. Eu escolho com todo carinho uma música que eu canto com uma amiga querida de Feira de Santana, que pode não estar nos ouvindo, mas que eu quero pedir a vocês que gravem, por favor, para mim, essa entrevista, porque eu quero mostrar ela em homenagem a ela, que é Marisélia, de Marisélia Os Coisinhos, que canta 4 faixas, é uma grande sambista, uma grande amiga, que acaba de chegar do Rio gravando o seu CD, e que inclusive o produtor Paulo Debetio, do CD dela, pediu que eu fizesse uma música em homenagem a Marisélia e à Feira de Santana. Qual faixa? A faixa que eu quero que vocês ouçam é Ponto de Iemanjá, que é a 9, que eu canto com Marisélia. Vamos ouvir um pouquinho e depois você já segue direto para o intervalo. Eu não disse que o homem é uma fera? Fevereiro vim festejar, água é água para o mar. A sereia de branco e azul, rosa perfumei. Alfazema vou ofertar, fita clara e Iemanjá. O cortejo, barco luzente no meu sorriso. Entrei na roda e lhe falei, com carinho de amor santo, mamãe me fez. Beijo do ouvido, na onda eu sei, que é festa no mar, salve Iemanjá, bem contente fiquei. É a rainha, eu já salvei, proteção no seu manto, me consagrei. Valor das águas eu caminhei, luz é festa no mar, salve Iemanjá, de alegria exultei. Fevereiro vim festejar, água é água para o mar. A sereia de branco e azul, rosa perfumei. Alfazema vou ofertar, fita clara e Iemanjá. 20 horas e 16 minutos, estamos conversando com o compositor Enésio de Deus e voltamos daqui a pouquinho com o escritor Enésio de Deus. Estamos apresentando Programa Sem Nome. Professor, vamos falar um pouquinho desse livro de Enésio aí? Vamos lá? Sim. Como eu disse, é o 7º livro do Dr. Enésio de Deus. O título é Assassinatos de Homossexuais e Travestis. E o subtítulo é Retratos da Violência Homofóbica ou Homotransfóbica. E foi publicado pelo Instituto Memória de Curitiba, agora neste ano. Então, Dr. Enésio de Deus, passe para o ouvinte uma visão geral dos assuntos de que trata este livro. Eu despertei para escrever esta obra por conta de me preocupar também com essa questão que aflige a sociedade civil e também o movimento da militância homossexual brasileiro. E, de certo modo, como pesquisador, durante o mestrado em família na Universidade Católica, eu escolhi este tema objeto para minha dissertação de final de curso, cuja orientação, a qual eu muito agradeço, porque muito competente e valiosa, foi da professora doutora Vanessa Cavalcante, também do programa em família da Universidade Católica do Salvador. Então, na medida do possível, eu e ela conseguimos costurar e chegar às complexidades que envolvem esta temática. Então, eu fiz, por exemplo, o levantamento dos 10 anos, de 2001 a 2010, dos crimes, dos assassinatos envolvendo a população LGBT ou LGBTT, enfim,
lésbicas, gays, bissexuais, transgêneros e transgêneras, dentre os quais travestis e transexuais, em um município brasileiro, e preservamos a confidencialidade destes nomes e deste município em respeito profundo à memória destas vítimas e de suas famílias, porque também eu particularmente discordo da forma como a imprensa, no geral, em se tratando, infelizmente, de vítimas de poder aquisitivo baixo, devassam a vida privada das vítimas, principalmente em sendo travestis, porque quando é um homossexual, digamos assim, de família influente, simplesmente os jornais geralmente estampam assim: professor encontrado morto em seu apartamento, médico estrangulado, etc. Mas quando se trata de travesti, não, né? Essa identidade de gênero é logo estampada de uma maneira muito, digamos assim, cruel. Então, de certo modo, nas pesquisas realizadas pelo movimento da militância, também os nomes são citados. Eu preferi, por uma questão jurídica de respeito às memórias das vítimas, preservá-las. Mas todos os detalhes desses crimes, lógico, com os nomes preservados, estão na minha obra, e eu cheguei a algumas conclusões, do ponto de vista teórico-científico, muito interessantes. Uma delas, por exemplo, é que parte do movimento tende a atribuir, digamos, a esse sentimento denominado homotransfobia ou homofobia, a depender da vítima, a causa absoluta de qualquer assassinato que venha vitimar um homossexual. Isso, de certa forma, sempre me deixou inquieto, porque eu analiso que dentro dessa conjuntura há outras complexidades. Não que devamos perder o compromisso para com o combate a toda forma de preconceito e discriminação. E não que o preconceito não esteja presente. Está. Até porque, geralmente, a forma como os corpos dos homossexuais e travestis são deixados é uma forma cruel. Não basta matar. É preciso estrangular, degolar, decepar pênis, ânus, crânio, face, etc. Isso é um dado que qualquer delegado, promotor, juiz sabe. E eu que estudei também os processos criminais, com a autorização do juiz da vara do júri das execuções penais, percebi também isto detidamente. Mas é preciso um ponto crucial. No que tange às e os travestis, como infelizmente a sociedade trabalha com a lógica tão binária e rígida de gênero, com herança religiosa judaico-cristã, dentro de cuja lógica não cabem as pessoas que estão no trânsito ou no meio do caminho, ou que mesclam essa lógica, porque se cobra uma definição. Então, para as e os travestis, é como se não houvesse lugar para eles na sociedade. E nós sabemos que realmente não há. Tanto é que maior, esmagadora parte das e dos travestis são expulsos de casa, não são aceitos nas escolas, vão para as ruas e grande parte vão realmente se prostituir. As e os transexuais, que é outra questão, outra categoria identitária, que geralmente perseguem e buscam a cirurgia de redesignação ou transgenitalização, pelo fato de passarem, acabam passando despercebidos ou despercebidas, porque você olha, é uma mulher. Nasceu com genitália masculina, mas se tornou mulher. Então, esses não têm sido, felizmente, vítimas de assassinatos cruéis. Mas as e os travestis são as grandes e principais vítimas dos bárbaros assassinatos. Agora, quanto às e os homossexuais, ou seja, lésbicas e gays, é preciso algumas ponderações. A primeira, geralmente as homossexuais e as lésbicas, cujo índice é bem menor de assassinatos, têm sido assassinados da seguinte forma: ex-companheiros ou ex-maridos, enfim, em relações supostamente heterossexuais ou bissexuais anteriores, não aceitam que hoje elas convivam com uma companheira ou com uma mulher. Então é uma afronta à honra ou à masculinidade. Então vão lá e assassinam essas mulheres. Ouve-se muito falar desses casos. Raríssimos são os casos de crimes passionais em que companheira mata companheira. É raro encontrar, tão raro quanto hoje também, infelizmente, está se tornando crime passional entre homem e mulher também, que a gente vai falar até pouco, felizmente, já se matou mais. No caso dos homossexuais de sexo masculino, é preciso a grande reflexão. E é o que parte, porque nenhum movimento social é uníssono, né? Há as divergências grandes, mas parte do movimento da militância, infelizmente, não está tocando em ponto que eu devo tocar como pesquisador, porque saltou aos meus olhos. Se você pegar a imensa maioria dos casos envolvendo mortes cruéis, assassinatos de homossexuais do sexo masculino, uma conduta determinada pretérita da vítima, levando um desconhecido para casa, mantendo a relação com uma pessoa que não tinha a homossexualidade ou sexualidade bem resolvida, enfim, relacionando-se com uma pessoa em lugar ermo e perigoso, dentro de uma postura de risco, isto foi um elemento que também contou para abrir os caminhos para a perpetração daquele crime.
Então é preciso, tanto é, por exemplo, que uma das ONGs, a qual nós louvamos e parabenizamos pelo seu trabalho, que é o GGB, que realiza este levantamento, mesmo com possíveis falhas ou defeitos, temos que parabenizar sim e reconhecer, porque faz este levantamento, porque o Estado não tem feito e deveria também fazer, porque é o primeiro garantidor dos direitos constitucionais, principalmente a vida. Então o GGB mesmo tem uma cartilha: gay vivo não dorme com o inimigo. Então, dando dicas de segurança homossexual, principalmente voltado ao sexo masculino, mas é um ponto que ainda é silêncio no meio homossexual. Então é preciso, não é uma questão de moralização, é uma questão de conscientização. Ou seja, é preciso também, porque no momento que também os homossexuais do sexo masculino tiverem uma conduta diversa, esses crimes vão diminuir drasticamente. Até porque, por exemplo, você ouve falar, professor, por exemplo, de um homossexual que haja sido assassinado, por exemplo, por um companheiro bem resolvido homossexual numa relação sólida? Nunca ouvi falar. Pois é. Agora, professor, nós observamos também que em toda categoria, toda classe, existe a marginalidade, não é verdade? E tem muitos homossexuais, gays e tal, que vivem à margem da lei e que cometem delitos. E que em algumas das vezes que aconteceu um crime bárbaro, tal, foi contra um ou outro que vivia ou vive à margem da lei. Quando acontece um crime desse, como é que se posiciona as pessoas, o clichê, a sociedade nesse caso? Olha, essa questão do à margem da lei é muito perigosa, porque na realidade, assim, tem umas palavras do professor Calmon de Passo que eu gosto muito, que é que se existe uma forma de manter o povo aprisionado é fazê-lo crer que o caminho da emancipação virá através do direito, porque o direito é e jamais deixará de ser um instrumento de dominação social e de manutenção das desigualdades. Então eu tenho muito medo dessa questão do à margem da lei. Bom, essa questão de homossexuais à margem da lei é muito delicada, porque na realidade, assim, eu não percebi isso nas minhas pesquisas. Quanto à questão das e dos travestis, infelizmente, pelo fato desta grande exclusão social, realmente há uma aproximação, sim, dessa questão, digamos, do que se chama de marginalidade ou marginalização social, pelo fato de que, ostensivamente, eles acabam convivendo muito nas ruas, entende? Então, muito expostos a essa questão da criminalidade, da violência, de negociações perigosas com clientes, furtos, etc. Então, há também esses detalhes que, muitas vezes, próprios clientes, em negociações mal feitas, ou não claras, ou furtos, até mesmo por parte das próprias travestis, voltam e as assassinam. Então é preciso também deixar claro e reconhecer isso. Agora, no que tange aos homossexuais, eu não detectei isso, não se percebe isso. No que tange aos homossexuais, o grande fator de risco tem sido realmente a conduta da vida sexual íntima deles, no caso do sexo masculino, porque mulher a gente não ouve falar isso. Agora, lógico, isso não justifica o crime, óbvio. Nosso compromisso é em defesa da vida. Não é por isso que se mata. Então é preciso condenar qualquer forma de crime. Agora é preciso também conscientizar da forma como se está exercendo a vida íntima e sexual, para que a própria mulher heterossexual corra esse risco também, ao levar um desconhecido para sua casa, etc. A primeira vez que viu, leva. Então, corre também esse risco. Então é preciso fazer isto. Então, realmente, há uma gama de complexidades. E é preciso reconhecer que o Estado precisa assumir esse compromisso de implementar políticas públicas, catalogar esses crimes, criar um banco de dados oficial, porque esse banco não existe. Quem faz esse levantamento é o movimento da militância. Bom, deixa eu abrir aqui só uma coisa, professor. Eu gostaria de fazer alguns comentários, complementando o que o Dr. Enésio de Deus disse, porque todos sabem que eu sou dessa área também e pesquiso a fundo, e sempre que existe oportunidade eu falo. Um problema é o seguinte: realmente é um problema da prostituição nos meios homófilos. Eu prefiro chamar homófilos, não homofetivo, nem outros termos aí, gays, etc. Bom, porque as pessoas têm que ter a responsabilidade de ter um mínimo de bom senso, prudência e até mesmo de moral. Porque as pessoas que têm caráter, ou dizer, comportamento prostituído, que é o caso que ele citou aí, né? Leva um para casa, sem conhecer direito, envolvendo dinheiro, que é um grave problema. Tudo que envolve dinheiro, outros favores equivalentes, é prostituição. Daí onde ele disse que vive à margem, no caso isso aí, eu acho o seguinte: quando envolve dinheiro, negociatas, entendeu? Eu acho que envolve também drogas, às vezes, na maioria das vezes, envolve violência, e aí é onde diz, quando há a violência nesses casos, como se procede? Justamente, e o problema é o seguinte:
todo homossexual, em princípio, só deve ter relacionamento íntimo também com o homossexual, porque o homossexual tem uma formação própria de sua orientação sexual. Quando o homossexual se relaciona com um homem casado, com um bissexual, com um chamado HSH, quer dizer que é a pessoa que tem vida hétero, no entanto, tem relacionamento com homossexual. Tudo isso é complicado e leva a constantes crimes, desentendimentos e problemas. Então, tem que haver consciência da própria classe para resolver esse problema. Outro caso grave é justamente dos travestis e das travestis. Eu costumo dizer que a própria sociedade é quem cria esse tipo de problema, porque as travestis e os travestis geralmente não têm oportunidade de estudar, não têm oportunidade de se profissionalizar. Então, muitas vezes, a única saída é justamente o crime e a prática, e vamos dizer, procurando... A igreja não aceita, a escola não aceita, a família não aceita, não há lugar para elas. O Poder Judiciário brasileiro ainda não há lugar para eles e elas. Só há lugar, por enquanto, em se tratando de transgêneros e transgêneras, de uma maneira tímida, para transexuais, porque a ciência reconhece como doença, ainda existe CID para isso, cirurgia de mudança de sexo. Então, de certa forma, há mudança de prenome e de gênero sexo nos documentos, o Poder Judiciário tem autorizado isso. Agora, quando envolve realmente travesti, realmente dá um nó e as pessoas não entendem. 20 horas e 33 minutos, vamos ao intervalo, daqui a pouquinho a gente volta. Aqui você ouve, aqui você gosta. Rádio Povo AM. Sem nome. Ainda é o nome do programa. Taio Caroba é um vasodilatador que aumenta o calibre dos vasos sanguíneos, permitindo uma boa circulação do sangue. Taio Caroba combate tonturas, cãibras, dormências nas pernas e nas mãos. E tem mais. Taio Caroba elimina e evita o aparecimento de vasos, de varizes e hemorroidas. E atenção! Taio Caroba não possui genérico e nem similar. Taio Caroba é do Laboratório Barros. Taio Caroba, ainda melhor, já nas farmácias. Persistindo os sintomas, procure o médico. Fique ligado, fique com a gente. Rádio Povo. A melhor rádio. As notícias em qualquer hora, em todos os lugares, para você ficar atualizado. Folha do Estado Online, repaginado, dinâmico e com muito mais informação. Acesse www.jornalfolhadoestado.com. Folha do Estado, renovado, você mais informado. Indústria de papel Conforto. Papel higiênico sensível, guardanapo de papel, lençóis hospitalares e pano multiuso é Conforto. Ao adquirir os produtos da Conforto, você não estará levando para sua casa somente um produto, mas a história é responsabilidade de uma empresa que se preocupa, acima de tudo, com o meio ambiente e o seu bem-estar. Indústrias de Papéis Conforto. Fica na Estrada da Salgada, no bairro Novo Horizonte, e Rua Manuel da Costa Ferreira, 399, próximo ao Centro de Abastecimento. A força da pecuária é a gente que faz. De 1º a 30 de novembro, criadores e governo estarão unidos contra a febre aftosa. Vacine apenas os animais até 24 meses e declare todo o rebanho. Vamos alcançar o status de zona livre de aftosa sem vacinação. E lembre-se, vacina se compra nas lojas credenciadas pela ADAB. Unidos, pecuaristas e o governo do estado da Bahia fazem a pecuária prosperar. Governo da Bahia, terra de todos nós. Os Mabaço Eletrônicos, com toda a linha de câmeras digitais, pendrives, celulares com TV, 3 chips e 4 chips. Os Mabaço Eletrônicos, a loja que faz a diferença no Feiraguai. Fale com Fred e Rodrigo. Telefones 75-3486-2270 ou 8806-1591. Os Mabaço Eletrônicos, Praça Presidente Médici, Rua F, Box 18, Feiraguai. Acesse o nosso e-mail, osmabaço@hotmail.com. Procurando emprego ou estágio? Cadastre seu currículo grátis. Acesse www.aprendizempregos.com.br e confira várias oportunidades. Aprendiz Empregos, seu currículo disponível 24 horas por dia para as empresas. www.aprendizempregos.com.br. Rádio Povo, Rádio Povo, 1210. A rádio que toca todas. 24 horas no ar. Eu acho que a educação não é responsabilidade só da escola. Eu acho que futebol é um jogo de poder. Eu acho que a privatização é um caminho sem volta. Eu acho que a resposta é 1,5567. Pare de achar.
Saiba mais no Folha do Estado. Renovado. Você mais informado. Rádio Povo AM. Um show de rádio. Voltamos a apresentar Programa Sem Nome. Mário Sepúlveda. 20 horas e 37 minutos. Nós recebemos aqui no estúdio também, né, o Felipe Grife. Felipe, boa noite. Uma honra tê-lo aqui também nos nossos estúdios, visitando, né, e recebendo a sua pessoa aqui. Obrigado. Quero desejar a toda a Feira de Santana uma boa noite. Estou acompanhando aqui o amigo, o doutor Enésio de Deus. É uma discussão muito interessante. Eu sou formado em teologia, sou fisioterapeuta, me formei no Amazonas. Aqui em Feira de Santana sou representante da comunidade judaica Anusim, que é os judeus brasileiros. O assunto aqui tratado não é indiferente a nós, porque trata de uma questão que nós, como judeus, nós conhecemos muito, que é o preconceito. Não a aceitação do outro como ele é dentro do espaço. Então, eu acredito que seja uma questão de educação doméstica. Nós somos educados para respeitar as diferenças, pelo fato de já termos passado por situações, por séculos de perseguição em questões religiosas, mas nós acreditamos que seja uma questão muito pessoal de cada um, pelo fato, como já havia dito, da não aceitação. É um prazer estar aqui e é isso. Ok. Bom, todas as religiões, né, todas repudiam o preconceito. Claro, todas de mãos dadas, porque realmente preconceito é uma coisa que fere, que machuca, que maltrata. Não é mesmo, professor? Justamente. E, infelizmente, eu gostei dele ter citado o judaísmo. Um dos grandes fundamentos de todo este problema foi justamente o fator religioso. Pela falsa interpretação da Bíblia, incompleta e descontextualizada. Eu tenho um livro extraordinário chamado A Questão da Interpretação da Bíblia, eu esqueci o título exato. Não, esse é outro que eu falo. É sobre a questão mesmo da tradução. Eu tenho esse aí também, que é um dos mais extraordinários, que analisa toda a passagem da Bíblia sobre o assunto. Eu já tenho outras fontes, também tenho outro complementar que eu adquiri depois. Mas o problema do judaísmo que eu quis dizer é o seguinte: a Bíblia, gente, não tem nada a ver com o assunto. Tudo foi questão de falta de tradução errada e falta de contexto, descontextualizar o problema. Os judeus não tinham nada a ver com o assunto. Quando citam ligeiramente alguma passagem com visão negativa, como o livro de Deuteronômio, é em nome da prática social, da praxis social, e não de religião. Tudo está claro na Bíblia. Existe, infelizmente, muito problema de tradução, como em Romanos 1:27, em que um determinado termo até hoje nunca se soube o significado exato, só ultimamente que o autor me explicou, quando ele fala aquele termo que traduz como vileza, torpeza e companhia limitada. E que a maioria dos padres e pastores não tem a mínima mentalidade. Isso é lamentável. Bom, e como eu sempre disse, né, aquele dia nós recebemos aqui Mara Araújo, falando justamente sobre o hoje recebemos também o professor, falando também do humanismo, também da sua religião, que é espírita. Temos aqui também Felipe, que é judeu, né, e que também tem a sua religião. E nós convidamos a todos aqueles que, né, protestantes, católicos, que façam também o mesmo que fizeram. Vem aqui no programa, vamos conversar um pouquinho, né? Vamos conversar um pouquinho sobre a sua religião. Professor, nós gostaríamos de agradecer aqui a sua presença, chamá-lo outras vezes aqui, entendeu? No programa, 1 hora, um pouquinho, tem muita coisa para se falar, né? Nós gostaríamos de agradecer a sua presença aqui, também de Felipe, e dizer que a Rádio Povo, o programa Sem Nome, está sempre aberto para receber pessoas como o senhor, para trazer assuntos que realmente de relevância e importância para a Feira de Santana. Eu agradeço a você, ao professor Rodrigues, a toda a equipe da Rádio Povo, que eu já ouvia e que fiquei muito feliz, porque eu sei que muitos alunos, pesquisadores com os quais eu contactei no nosso país estão nos acompanhando pela internet, e realmente é uma alegria enorme, porque o nosso compromisso, na esteira do que Jesus semeou e do que colheu, do que plantou, é servir sempre, né? Indiscriminadamente. Então é o que a doutrina também ensina.
E dentro dessa perspectiva, eu imagino que essas sementes lançadas, elas sempre trarão frutos. Então eu agradeço muito, são sementes de cidadania, não só espirituais, mas de cidadania. Então eu agradeço muito e me coloco à disposição para outros encontros, outros debates. E em uma homenagem hoje a este Dia Nacional da Umbanda, eu gostaria de que fosse tocada a faixa 10, chamada Mandou Chamar, na qual eu presto uma homenagem singela a uma amiga muito querida, mãe, irmã, fiel companheira e escudeira, Dona Hilda, de Retirolândia, Bahia, que é uma companheira, amiga, que eu conheci desde a infância, de mediunidade elevadíssima, e que certamente vai ouvir também essa entrevista, porque eu vou pedir a vocês a gravação dela, e é uma música que eu presto essa homenagem a essa grande médium e pessoa que ajuda até hoje e que vai trabalhar espiritualmente segundo as suas guianças até o final deste ano, porque ela parará nos 80 anos que completará em janeiro de 2013. Então, eu fiz uma homenagem à Dona Hilda e deixo para ela essa homenagem estendendo a todos que nos escutam. O CD Força da África encontra onde? Em 2 locais. A minha assessora de comunicação, a jornalista Carla Ferreira, nos orientou a deixar em 2 locais na capital. Na Mídia Louca, que é uma loja muito conhecida na Fonte do Boi, ali no Rio Vermelho, que tem tanto na Fonte do Boi quanto no Pelourinho, e uma loja também muito conhecida de CDs raros, que é a Pérola Negra, que era no Canela, mas agora está nos barris. Então é vendido a R$20 nesses 2 locais, né? Mas pode também ser solicitado pelo meu e-mail, né? Porque eu sempre estou enviando a todas as pessoas do Brasil pelo meu e-mail, que é Enésio de Deus, E-N-E-Z-I-O, Enésio de Deus, tudo junto, @hotmail.com. Então, Enésio, E-N-E-Z-I-O, Enésio de Deus, tudo junto, @hotmail.com. Então, ele também pode ser distribuído por e-mail. O louro que traz a força e a Lorixá curou. O louro que traz a força e a Lorixá curou. Salve Dona Hilda, Epa Rei do Ar. Salve o Santo Tempo, do bem vem cantar. Salve a Mãe que ampara, ave livre eu sou. De dourado e branco, ela me saudou. Mãos de fé e encanto, luz por amor. Salve Dona Hilda, Epa Rei voar. 20 horas e 45 minutos. Agradecer aqui a presença do professor Enésio de Deus, também o Felipe Griff. E volte sempre. Aqui é o programa Sem Nome, tá bom? 20 horas e 45 minutos. Vamos ao intervalo. Daqui a pouquinho a gente volta.